Meus amores, pelo menos uma vez na vida você já comentou algo desse tipo assim, nossa, como aquela pessoa é narcisista. Ou você já ouviu isso, essa frase, mas você realmente sabe o que é uma pessoa narcisista? É uma condição complicada, viu, gente? O negócio é mais embaixo, que provoca na pessoa uma mania de grandeza. A pessoa tem uma necessidade de atenção, de ser paparicada e também tem falta de empatia. Difícil, né? Mas a Karen Nakaya, que é mestre em psicologia, professora da PUC aqui de Londrina, está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto hoje. Se você tem dúvidas, já vai mandando no nosso WhatsApp, 3315-1313, tá bom? Bom dia, Karen, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela participação aqui com você. Obrigada, a gente que agradece. Ô, Karen, é bem isso, né? A gente já ouviu falar muito essa frase, né? Essa expressão, nossa, aquela pessoa é narcisista. Mas a gente sempre associa com pessoas muito vaidosas, né? Homens, de repente, aqueles homens mais metrosexuais. Ai, aquele cara é narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Porque não é bem assim, né? Não é bem por aí. Quando a gente escuta a palavra narcisismo, a gente associa, assim, popularmente, a gente já associa com algo pejorativo, a gente já associa com algo negativo, com aquela pessoa egoísta, com aquela pessoa exibicionista, né? Mas para a psicanálise, o narcisismo ele é uma fase de desenvolvimento. É uma fase pela qual, inclusive, todos nós passamos, né? Então, o narcisismo ela é uma fase lá do bebê, pequeno, então daquelas vivências infantis primitivas, até uma fase de mais independência, em que eu consigo reconhecer esse outro, ter um pouco mais de independência, ter esse relacionamento com o outro. Então todo mundo vai passar por uma fase narcisista na vida? Sim, todo mundo vai passar por uma fase narcisista. Tá. E é importante, inclusive, porque essa fase, ela é a base do que vai constituir o que é a nossa autoestima e nosso amor próprio. Então é muito importante a gente vivenciar de uma forma positiva essa fase do narcisismo, que é aquela fase mais primitiva do bebê, né? Para que a gente possa solidificar aí essa nossa base de autoestima. Então, o narcisismo é uma fase pela qual todos nós vamos passar. Tá. Então, narcisismo, nós entendemos o que é. Agora, tem o transtorno de personalidade narcisista, que o negócio é mais embaixo, como eu falei aqui no começo, né? Sim. E o que é esse transtorno, A cara? grande questão aí é exatamente quando há um excesso dessa imagem, né? Então, é aquela pessoa, digamos, a pessoa pavão, né? Aquela pessoa que tem lá uma autoimagem que precisa ser sempre validada, tem que estar sempre aí exacerbada. Então, aquela pessoa do Instagram perfeito, né? Que faz a melhor viagem, que é a mais bonita, tudo dela é melhor. Então, essa é a pessoa que tem um excesso nessa autoimagem. Então, o narcisismo, ela tem a questão da imagem, do quanto eu me reconheço nessa imagem e o quanto de energia eu preciso investir nessa imagem. Então, eu o tempo inteiro preciso estar investindo nessa imagem de perfeição. É o tempo todo atuando, é um personagem. O tempo inteiro como se estivesse num papel. Mas aí tem uma questão bem importante, porque popularmente a gente sempre associa o narcisismo a essa pessoa pavão, né? Mas as pessoas que estão sempre querendo agradar o outro, que não tem voz própria, que está sempre validando o outro em vez de si mesma. Concorda com tudo, não discorda de nada. Concorda com tudo, bem isso. Aí um fala uma coisa, eu também acho, concordo. O outro fala outra que é oposta, também acho, também concordo. Essa também é uma face do narcisismo, né? Aquela pessoa também que se coloca sempre numa posição de vítima, sempre numa posição de tudo acontece de errado comigo, né? Nada dá certo na minha vida. Tudo dela é pior, né? Então, a gente tem um extremo em que tudo de mim é melhor e tem aquele outro extremo que tudo é pior. Também é uma face do narcisismo, né? Então, popularmente, a gente sempre associa mesmo com a pessoa pavão, quando, na verdade, eu posso ser aí narcisista, mas está me colocando num outro lado, num outro oposto. E isso também traz muito sofrimento para a pessoa, né? Agora, como é que é se relacionar com uma pessoa narcisista? Seja num ambiente familiar ou de relacionamento amoroso mesmo, entre homem e mulher, enfim. Como é que é se relacionar com esse tipo de pessoa, Karen?
Aí a gente tem que sempre pensar assim em como que é esse extremo narcísico dessa pessoa. Ela é aquela pessoa que eu preciso sempre que você me valide, então, né, estamos numa relação. Eu preciso que você fale sempre como eu sou bonito, como eu sou legal, como eu sou isso. Ou eu sou aquele narcisista que eu preciso sempre validar o outro, né? Então, eu sempre me coloco aquém do outro, eu sempre faço o gosto e satisfaço o gosto do outro. Então, se relacionar com a pessoa... A pessoa não vive, ela se adapta. Isso, ela se adapta ao outro, né? Então, esse também é um extremo do narcisismo. Ou se é aquela pessoa que só pensa em si. Então, que relação existe aí quando eu só consigo olhar para mim mesma? Uma das faces do narcisismo quando é esse narcisismo exacerbado, né, exagerado, a gente fala quando tem esse excesso da imagem, do apego dessa imagem, um dos pontos importantes é que eu não lido bem com a diferença. Por quê? Porque eu só olho para mim, para os meus gostos e para o que eu quero e para o que eu preciso. Então, eu não consigo lidar com o que é diferente, com o que o outro pensa. A gente vive hoje, a gente fala, né, que é uma cultura aí narcisista, em que muitas vezes o que o outro fala, eu nego, eu não quero saber. Então, vou gerando o quê? Intolerância, uma sociedade intolerante, uma sociedade que não sabe lidar com as diferenças. No relacionamento isso acontece bastante, né? Então, olha, se não for do meu jeito, então não serve, não me agrada. Então, a gente vai criando intolerância, né, Karen? Porque... Como é que se relaciona, né? Sim. Porque tudo que ela faz é o certo. A pessoa não erra. Né? A pessoa não erra e tudo que ela faz é o melhor, né? E ela se enxerga assim, Karen? Muitas vezes ela não se enxerga, né? Precisa daí de uma ajuda profissional para poder cair na real. Para poder entender. Muitas vezes as pessoas ao redor sofrem muito em conviver com uma pessoa como essa, né? Então, o que acontece? Ela começa a escutar, olha, né? Talvez eu esteja com alguma dificuldade de relacionamento. Olha, talvez o problema seja eu. É que o grande problema é que o narcisista, ele não vai achar que o problema é com ele, Sempre né? a culpa é dos outros. Sempre a culpa é do outro. Então, quando ele vê o outro como um espelho de si. Então, se você não reflete a minha imagem, não serve, né? Daí é difícil para ele procurar ajuda, né? Muitas vezes é difícil para eles procurarem ajuda, né? Até essa outra face do narcisismo, que é aquela pessoa que sempre se coloca aí numa posição de submissão. Ela acha, não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sempre ajudo o outro, né? Então é muito difícil ela se enxergar. A gente fala que, assim, é muito importante quando isso vai causando um sofrimento para você buscar uma ajuda. Bom, poxa, nenhum relacionamento dá certo, as pessoas que eu gosto estão se afastando de mim, né? Agora, se eu tô vivendo isso numa boa, tô levando isso sem sofrimento, ok. Aí é mais difícil para a pessoa ir procurar ajuda. Entendi. No geral, são as pessoas ao redor dela que vão validar ou não essas atitudes. E né? a gente falou também da falta de empatia nos narcisistas, né? Isso acontece mesmo? Eles não têm sentimento? Como é que é? Na verdade, eles têm sim, né? Inclusive, assim, quando eu estou falando aí de um narcísico que se submete muito ao outro, ele é empático. Ele, pelo menos, ao redor aos olhos das pessoas que estão ao redor dele, ele parece uma pessoa empática. Bom, eu satisfaço você, eu te valido, né? Então, isso também poderia ser visto como empatia, né? Mas aquele narcísico que supervaloriza a sua imagem como algo bom, como algo, né, como eu sou o melhor, muitas vezes ele tem menos empatia, né? Porque quando eu inflo muito o meu eu, né, o meu ego, o que acontece? Eu não lido muito bem com a dor do outro. Por isso que muitas vezes o narcísico, ele é associado aí com a pessoa não empática, né? Como aquela pessoa que não lida com o sentimento do outro. Exatamente porque ele está muito voltado para si. Agora, e quando é mãe e filha, ou mãe e filho, como é que é uma relação dessa? Porque eu acredito que isso pode provocar danos psicológicos nessa criança. Sim. E aí é uma questão bem importante, o quanto é importante esse autoconhecimento, né? Porque a gente está lidando agora com uma vida de uma outra pessoa. E a gente vai, de alguma forma, interferir na subjetividade dessa outra pessoa, na construção desse ser. Existe hoje um termo que é muito utilizado, que é a mãe narcísica, né? A mãe narcísica seria essa mãe que ela se coloca ali como a protagonista e não um bebê. Então, nasce aquele bebê que precisa de cuidados, ele não sobrevive sozinho, mas ela quer atenção
atenção primeiro para ela. Né? Mas eu que estou sofrendo, olha como é difícil ser mãe, ou não, olha como é maravilhoso. Por uma cirurgia, meu peito tá rachado, meu corpo mudou, é tudo, ela problematiza demais. Problematiza demais. Então assim, ai, como é que tá o bebê? Ah, ele tá bem. Eu em compensação, estou assim, assado. Ou é aquela mãe, né, que não consegue muito olhar o bebê. Que não consegue cuidar, que não consegue achar ali uma felicidade naquela relação. Porque ela tá tão vazia de si, que é aquele outro extremo narcísico que a gente fala, que ela não consegue estar lidando com essa criança. Mas a mãe narcísica tem muito disso, de se colocar no lugar da protagonista. E depois, eu acredito que depois que a criança chega numa certa idade, começa até uma questão, eu não sei se o termo é certo, de competição, porque às vezes a criança fala, ai mãe, aconteceu isso, eu tô triste por causa disso. Ah, mas isso daí eu também fiquei, não é nada, porque eu, na tua idade, eu passei por isso, também fiquei, nossa, você não sabe como é que foi pra mim. Então, sempre o dela foi mais pior, sofrido, ou mais legal, ou mais legal, melhor. ou pior, né, do que o adolescente, ou seja, o filho está contando. Sim, isso mesmo. E chega num extremo, às vezes, essa competição de assim, a mãe que quer ser a melhor amiga das amigas, aquela que quer se destacar na frente de todo mundo, vai na festa do colégio, ela que quer se destacar, as amigas vão em casa para conversar, para bater um papo. Não, eu sou mais legal, eu sou tão jovem quanto vocês, eu sou tão legal quanto vocês, né? E as competições vão tendo esses níveis, né? Que traz muito sofrimento para quem está ao redor. Que é o que a gente comentou, né? Então, às vezes, o narcisista não se percebe enquanto narcisista. Mas as pessoas ao redor sofrem muito com isso. Pode ser porque teve uma infância negligenciada, Karen? Essa criança se torna narcisista? Ou, de repente, sei lá, pais ausentes. Quais são as causas principais de uma pessoa desenvolver o transtorno de personalidade narcisista? A gente fala que, assim, nas vivências da primeira infância, né? O pessoal até brinca, a psicanálise vai muito lá atrás. Mas sim, a gente vai entender desde lá dos primórdios, né? Quem que foi você, como é que foi essas suas vivências infantis, como é que foram elas, né? Porque se o narcisismo é essa fase aí de bebê, então a gente precisa entender como é que foi isso, essa vivência. Não significa que, nossa, né, preciso lembrar. Não, a gente não vai lembrar. Mas entender mais ou menos como foi acontecendo aquelas vivências de você infantil, o quanto seu pai investiu em você, o quanto ele desejou, o quanto ele quis, o quanto você enquanto filho, foi recebendo de atenção para as pessoas ao redor. E aí eu não digo só de pai e mãe, mas de todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Você foi uma criança olhada, desejada, teve um amor suficientemente bom. Que tipo de relações que você teve aí e como é que você foi reverberando isso para sua vida ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né? Agora, Karen, uma vez que a gente identifica em alguma pessoa, poxa, estava assistindo lá, vi a psicóloga falando e acho que fulano tem. Como que essa pessoa pode ajudar essa outra pessoa? Na base da conversa, em primeiro lugar, né? Começando a apontar assim, olha, você percebeu isso? Olha, isso me fez sofrer. Se colocar nessa posição de, olha, isso sem que ataque, você faz... sem julgamento. Sem ataque e julgamento. Porque geralmente o ataque e o julgamento levanta o quê? Defesa, né? Não reatividade. Reatividade, imagina, isso não tem nada a ver comigo, né? Às vezes a pessoa está assistindo e ela pode se colocar nesse lugar. Será que eu sou isso? Será que é isso que as pessoas às vezes falam de mim, né? E de repente eu não tinha percebido até então. E de aí tentar procurar uma ajuda, se possível, né? Um autoconhecimento. Tudo isso é muito importante para que a gente saia dessa posição aí de exigir sempre alguém espelho para mim. Porque vai sofrer, né? Sim, vai passar porque por traz sofrimento a vida toda, né? Se não tratar, né? Sim, com certeza. E as pessoas ao redor vão sofrer junto. Sim, com certeza. Ai, Karen, adorei nosso bate-papo. Eu adorei também. Muito obrigada. Viu? Obrigada. E você, se você conhece alguém aí com essas características que a gente falou aqui, compartilha essa entrevista, tá bom?